Olá família, graça e paz, tudo bem? Você sabe a diferença entre justificação e santificação? Sabe que você saber disso é determinante para você viver em linha com a palavra de Deus. E eu quero falar para você aqui nesse vídeo sobre essa diferença, justificação e santificação. Nós chamamos de doutrina da justificação e doutrina da santificação. Doutrina nada mais nada menos que quer dizer ensino. Então, o ensino da justificação e o ensino da santificação. Eu vejo que hoje muitas igrejas, muitos pregadores e muitas pessoas, muitos cristãos, eles misturam esses dois ensinos, misturam essas duas doutrinas. Então, agora eu misturo ela e aí na hora de aplicar eu tenho dificuldade, ok? Então, é necessário que você compreenda, você tenha entendimento, você agora tenha a revelação do que é justificação e do que é santificação, para que você possa viver, como eu já mencionei, segundo a palavra de Deus para a sua vida. Eu quero ler alguns textos na carta de Romanos, de maneira bem breve, para conceituar para você o que é justificação e o que é santificação. Primeiro, vou falar sobre a justificação e eu quero ler dois textos. O primeiro está lá em Romanos, capítulo 4, versículo 4 ao 6, diz assim: Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para aquele que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Então, Deus nos atribuiu justiça. Isso está ligado com justificação. A palavra justificação, ela é a mesma coisa que dizer que nós fomos aceitos, ok? Então, ser justificado quer dizer ser aceito. E por conta daquilo que Deus fez em Cristo, nós somos aceitos por Deus. Então, o homem, como você sabe, Romanos capítulo 3, 23, ele pecou, ou melhor, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós não somos pecadores porque pecamos, nós somos pecadores porque nascemos de Adão. Ele pecou e todo mundo pecou com ele. Ok? E aí agora o homem não tem acesso a Deus, o homem não tem relacionamento com Deus, o homem não tem comunhão com Deus. Mas agora Deus quer tornar o homem aceito, ou seja, o homem quer tornar Deus quer tornar o homem justificado. Ele quer aceitar essa criação. Mas o homem agora, ele não consegue por si só ser aceito por Deus. Então nós vamos ver também no capítulo 3, lá no versículo 23, dizendo que nós somos aceitos independentemente das obras. Foi o que nós lemos aqui também no versículo 6. Bem-aventurado a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Então olha só essa palavra, atribui justiça. Então Deus nos dá justiça. Só que deixa eu explicar para você, por que existe tanta confusão em relação à justificação? Porque quando a palavra fala justiça, principalmente aqui na carta de Romanos, as pessoas acreditam que justiça está ligado com o atributo de Deus. Deus é justo. Mas não é sobre essa justiça que o apóstolo Paulo está falando em Romanos. Ele está falando aqui justiça como uma dádiva que Deus nos deu. E uma ilustração muito fácil para você entender é como se Deus então nos desse uma roupa. Ok? Então Deus nos vestiu de justiça, Deus nos deu uma roupa. Para que essa roupa? Para nos apresentarmos diante dele. Então Deus nos atribuiu justiça, Deus nos deu. Esse atribuiu também está ligado com Deus nos dar algo, nos dar um crédito, nos dar algo positivo. Sendo que nós éramos pecadores, ou melhor, nós somos pecadores, mas Deus veste o pecador. Para que Deus veste o pecador? Para que esse pecador se apresente diante dele. E quando esse pecador se apresenta diante de Deus vestido da justiça que o próprio Deus deu, o que Deus faz? Deus declara ele aceito, Deus declara ele justo. E aí então agora nós somos justificados. Independente das obras, é porque Deus nos deu. E aí lá em Romanos 5, versículo 1, diz assim o texto: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então olha só, nós fomos justificados porque Deus nos justificou, Deus nos vestiu da justiça, e aí quando nos apresentamos diante dele com essa roupa, Deus declara que somos justificados, Deus declara que nós somos justos, só que não é pelas nossas obras, ok? Isso foi Deus que fez.
Nós somente recebemos. Então, para que Deus faz isso? Para nos tornar aceito. E aí nós somos aceitos como filhos. E aqui nós poderíamos aprofundar muito mais sobre a doutrina da justificação. Mas esse aqui é o princípio. Essa aqui é a base. Ok? Você e eu somos aceitos por Deus por conta de algo que Ele nos deu. Ele nos dá uma dádiva, é um presente. Ok? Não há obra nossa aqui, não há o que nós viemos a fazer. Então não há mérito nosso. O mérito e a glória é de Deus. Isso é justificação. Ok? Agora, a santificação, ela é diferente da justificação. A santificação está ligada a um processo. A justificação está ligado a esse ato que Deus fez, e obviamente você sabe que está ligado com a cruz de Cristo, está ligado com Deus nos justificar, está ligado com uma atitude. A santificação, ela é um processo diferente da justificação, ok? E para isso eu quero ler um texto que está lá em Romanos, capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a santificação está ligada com esse processo que todos nós somos inseridos depois de sermos justificados. Então Deus nos aceitou, ok, então eu sou justo, não por conta da minha justiça, porque Deus declara que eu sou justo pela justiça que Ele me deu. Ok, então eu sou justo, eu sou aceito como filho de Deus. Mas agora, como filho, eu sou inserido em um processo de transformação e isso nós chamamos de santificação. E esse processo ele não dura um dia, uma semana, um mês. Esse processo vai durar a nossa vida toda. Por quê? Porque quando Deus nos aceitou, nós continuamos com os nossos erros, com as nossas falhas, com as nossas limitações. Continuou, não aconteceu uma mágica no dia que nós fomos justificados. Não, né? Em relação à santidade, em relação à santificação, não, nós continuamos do mesmo jeito. Lembra que foi só uma roupa, ok? Essa ilustração é fantástica. Foi só uma roupa que Deus nos deu para nos aceitar. Ok? E aí agora que nós vamos pelo processo de transformação. O problema é que existe que as pessoas acreditam que Deus, então, primeiro precisa santificar uma pessoa para depois aceitar ela. Não, isso não é bíblico. Não, primeiro Deus aceita a pessoa do jeito que ela é, da maneira que ela é, e depois Deus agora inicia o processo de transformação. Só que é interessante nesse processo de transformação, no versículo 2 aqui o texto diz, né? Não vivam conforme os padrões deste mundo, ou seja, o estilo de vida do mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Então essa transformação, também é outro equívoco que existe, pessoas acreditam que elas têm que transformar a si mesmas, mas o texto está dizendo, deixe que Deus transforme você. Então lá a justificação, ela acontece porque Deus fez, então, e nós cremos, e Ele nos dá fé para crer nisso, só que a santificação também é necessário fé, não é necessário obra minha para ser santificado. É necessário fé, é necessário eu crer na graça de Deus para que eu seja transformado. Obviamente que a fé aqui, ela aplica diferente da justificação. Então, na justificação, Deus me dá fé para receber a sua justiça. Tá? Agora, eu permaneço crendo na justiça de Deus. Né? Agora, para a santificação, eu não preciso perder aquilo que Deus já me deu lá na justificação. Para a santificação, eu permaneço naquela base, naquele fundamento. Mas agora Deus me dá fé, Deus libera a fé sobre mim para ser transformado. Ok? E é Deus que vai fazer esse processo. Ninguém que tenta transformar a si mesmo vai ter sucesso. Não, porque aí não existe glória de Deus. Lembra, né? Na justificação, quem faz é Deus, nós recebemos. Aqui na santificação, quem faz é Deus também, nós recebemos. Só que agora aqui a fé, ela é para o processo. Antes lá a fé é para receber a justiça, receber a roupa. Ok? Agora aqui a fé é para ser aperfeiçoado por Deus. E Deus vai usar circunstâncias, situações para que eu seja aperfeiçoado. Então não acontece num dia, acontece num processo. Eu quero ler outro texto, está em Romanos também, capítulo 13. A partir do 11, diz assim: E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente,
como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. O que é essa santificação? A santificação está ligada com isso, e não satisfazer os desejos da carne, mas satisfazer a vontade de Deus. Só que esse é um processo, é isso que eu quero trazer para você nesse vídeo, essa diferença. A justificação, eu sou aceito por Deus, porque Ele me dá a sua justiça. Tá? A santificação, eu sou transformado por Deus, porque o Espírito Santo trabalha na minha vida. Então, é a mesma perspectiva em relação à provisão, porque é Deus que vai fazer, tanto a justificação quanto a santificação, ok? Só que a fé agora que Deus me dá é diferente. Uma fé é para ser aceito, outra fé é para ser transformado. E isso tudo é graça de Deus, ok? O problema é que quando a gente inverte aqui, a gente coloca então a santificação antes da justificação. Então, a pessoa que primeiro ser transformada para depois ser aceita. Errado, não é bíblico, não. Esse é o problema. Primeiro eu sou aceito e depois eu sou transformado, tá? Só que existe outro problema aqui também. O outro problema é o quê? É que a pessoa quer fazer por merecer, para ser aceita por Deus. Ela acha que é pela obediência dela, pela performance dela, né, por ela fazer tudo certo que ela vai ser aceita por Deus. Não, nós não somos aceitos por conta das nossas obras. Lembra? Romanos capítulo 4, versículo 6. Deus nos atribui justiça independentemente das obras. Então, é pela graça mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça, mediante a fé, não por obras. Para quê? Para que ninguém se glorie, porque a glória é de Deus. E esse mesmo erro acontece na santificação também. A pessoa quer ser santificada segundo aquilo que ela faz, com base no seu mérito, no seu esforço. Então eu vou fazer mais coisa para ser santificado. Não, é pela graça mediante a fé. A nossa parte aqui é depender de Deus, tanto para a justificação quanto para a santificação. Só que eu sei que esse processo aqui, ele não é do dia para a noite, ok? Vai ser um processo que vai durar muito tempo da santificação, ok? Isso não é também liberdade para viver de qualquer jeito, não. Só que tanto a justificação, e aqui eu finalizo o vídeo, tanto a justificação quanto a santificação é algo que Deus faz, tá? Só que nós participamos disso. Então é Deus fazendo em mim, ok? Então aqui que eu participo, entendeu? Não é Deus fazendo e eu fico do lado olhando, ou eu fazendo e Deus olhando, ou eu ajudando Deus a fazer algo, ou Deus me ajudando a fazer algo. Não, é Deus que faz, mas é em nós. Só que esse em nós está ligado como um canal, ok? Que eu preciso permitir que flua. Por isso que Romanos 12, 2 diz isso, né? Que a gente permita, a gente deixe que Deus nos transforme. Porque eu posso impedir Deus de me transformar, ok? Quando eu resisto à questão do Espírito. Então é por isso que nós precisamos ter, né, uma vida de comunhão com Deus, de intimidade com a palavra de Deus e saber que Ele está nos transformando, ok? Nos santificando. Então nós somos justos, nós somos aceitos, somos justificados. Ok? Estamos no processo de santificação para a glória de Deus, tanto a justificação quanto a santificação, para que nós venhamos a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Deus abençoe, espero que você tenha clareza agora da justificação e da santificação. Deus abençoe e até o próximo vídeo.